E eu peço que você abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, você pode pedir ali a Alba, que está com algumas Bíblias em mãos. Se você vai usar a sua Bíblia do celular, eu peço que você coloque o celular no modo avião, para que ele não toque enquanto estivermos aqui conversando. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Está publicado aqui nesse slide, mas você não vai conseguir ler porque está muito pequenininho. Então agora com a Bíblia na mão fica mais fácil. O meu povo cometeu 2 pecados, 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. E daí eu lhe pergunto, quem é o seu Deus? Ah, poxa, meu Deus é Deus. Deus é Deus. Tá, mas qual? Qual é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O que é o seu Deus? Vejam, na última série de mensagens, que acabou no domingo passado, chamada Jornada em Busca do Sentido da Vida, vimos que todo ser humano possui um vazio dentro de si, que é do tamanho de Deus. Deus, nós cremos, nos criou para interagir conosco. Nós vemos isso lá em Gênesis, capítulo 2, capítulo 3. Deus nos criou para cumprirmos tarefas junto com Ele, para Ele. E quando nos afastamos dele, usamos, nossos antepassados espirituais, utilizaram a sua liberdade de escolha para contrariarem a vontade de Deus e avançarem sobre os limites que Deus impôs, porque tudo na vida tem limites, eles foram expulsos da presença de Deus. Eles caíram da presença de Deus, daí o termo queda. E a partir daquele momento ficou o vazio, ficou o buraco, como vimos. E Deus, Ele ocupa esse espaço por meio de 5 práticas, como um quebra-cabeças de 5 peças, que são o que chamamos de os propósitos de Deus. Isso tudo nós vimos na última série. A questão é, quando você não busca preencher esse espaço com o Deus Criador, quando você não busca entender qual é a vontade dEle para a sua vida, o buraco não vai ficar vazio. Não tem vácuo. Não existe vácuo de poder. No momento em que Deus não ocupa o espaço que era reservado a Ele, alguma coisa vai ocupar o espaço. Nem que seja o seu ego. E você vai começar a se achar Deus. Ou pelo menos o seu próprio Deus. Autônomo. Você faz o que você quer, ninguém tem nada a ver com isso, e você não está nem aí para as consequências. Um verdadeiro seguidor de Nietzsche. Eu sou um super-homem, não há limitações para o que eu posso fazer. E a gente sabe onde é que isso deu, né? Então, o fato espiritual, teológico, é que não há vazio. O vazio vai ser ocupado. Se você não seguir o Deus da Bíblia, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Pai de Jesus, você vai seguir algum outro Deus. E nós, nessa nova série de mensagens, vamos justamente buscar na palavra quais são esses deuses, para nos precavermos da possibilidade de os estarmos seguindo e nos arrependermos se descobrirmos que isso já está acontecendo. Porque quando há o vazio, quando há a falta de sentido na vida da pessoa, surgem os ídolos, os substitutos de Deus, os deuses falsos, que nós é que escolhemos para substituir o Deus verdadeiro, o Criador, ainda que façamos isso inconscientemente. Agora, uma contextualização, né? Quando ouvimos falar em deuses e ídolos, nós
temos a tendência, nós aqui, pessoas do século XXI, de achar que isso não se aplica a nós. Não tem nada a ver comigo isso, eu não tenho nenhum ídolo, não tenho nenhuma estátua em casa. Tem lá nos 10 mandamentos, não terás outro Deus diante de mim, não farás nenhuma estátua e colocarás diante de mim. Não, eu não faço nenhuma estátua, eu não tenho nenhuma estátua. É verdade que, ao longo da história, normalmente, os ídolos, esses falsos deuses, eram representados por meio de estátuas. Por exemplo, na cultura greco-romana, você tinha vários deuses que tinham aparência humana, mas na verdade eles eram sobre-humanos, e eles eram cheios de defeitos, como os nossos defeitos. Eu até comentei pela manhã, a guerra de Troia aconteceu porque 2 deusas estavam disputando para ver qual das 2 era mais formosa. Por que estavam disputando? Porque um outro deus que gostava de criar confusão, porque tinha sido expulso por Zeus lá do Monte Olimpo, né? Foi expulso para o inferno. Olha só que coincidência, né? O cara lá do inferno resolveu criar cisânia, resolveu criar confusão, jogou uma maçã no meio das deusas, escrito para a mais bela. Está aí o pomo da discórdia. Tá, para a mais bela. E aí ficou, não é minha, é minha, é minha, é minha. Ninguém conseguia definir quem era a mais bela e foram escolher um príncipe humano para dizer quem era a mais bela. E aí, para quem conhece a história, sabe que as 2 deusas principais, lá Afrodite e Atenas, começaram a tentar seduzir o humano. Uma lhe ofereceu toda a sabedoria do mundo, Atenas, e a outra lhe ofereceu o poder de conquistar qualquer mulher que ele quisesse. Aí é lógico que deu errado, né? Porque o cara, o tal do Paris, aceitou aquela sugestão, disse que Afrodite que era a mais bela, e foi lá e conquistou a mulher mais bela do mundo, Helena, mulher lá de um dos reis, Menelau, se não me engano. E aí, pronto, começou a guerra de Troia. Deuses. Quem precisa desses deuses? Mas a sociedade greco-romana, os romanos só mudaram o nome dos deuses, eram os mesmos. A sociedade greco-romana era cheia desses deuses. As sociedades mais primitivas, elas olham para aquilo que lhes dá medo e divinizam aquilo, deificam aquilo que lhes dá medo. E normalmente fazem representações, estátuas, coisas do gênero, para adorar aquele Deus, fazer sacrifícios àquele Deus, para apaziguar o Deus do trovão, o Deus das tempestades, o Deus do mar, o Deus do rio. São diferentes abordagens à mesma questão. O ser humano foi criado para ter um Deus. E se você não se aproxima do Deus Criador, você vai preencher o espaço com outros deuses. Cada cultura, isso qualquer estudo básico de antropologia vai confirmar que eu estou lhe dizendo, toda e qualquer cultura desenvolveu o seu próprio panteão, das mais diversas formas. Só que hoje, nós não nos curvamos diante de estátuas, ainda que tenha algumas pessoas que têm uma estátua de um tourozinho, né, que representa o Wall Street, dinheiro, e aí fica alisando o tourozinho e tal. Já viram que tem um programa chatíssimo, inclusive? Quando ele entra, eu saio. Né? Muito chato esse cara. Desculpe. Não gosto dele. Não é nem pelo tourozinho, não, mas a voz do cara, enfim, deixa para lá. Mas ainda tem um pouquinho desse negócio de estátua por aí. Mas os deuses de hoje são bem mais sutis. Eles conseguem se camuflar muito melhor. Hoje, aqueles deuses, né, tinham seus templos, tinham seus rituais, tinham as suas estátuas. A idolatria era praticada para apaziguá-los, para ganhar o favor deles, para evitar desgraças. Hoje nós ainda temos templos. As academias ginásticas são verdadeiros templos a Afrodite e a Apolo. E as
Grandes empresas, aquelas que lidam com milhões, são deuses, são templos de um Deus que tem até nome, Mamon, o Deus do dinheiro. Aqui no Brasil nós temos a Faria Lima, até criaram um nome, os Faria Limers, aquele pessoal que trabalha ali fazendo fortunas. Nos Estados Unidos, Wall Street, em Londres, a City. Cada um desses lugares são verdadeiros templos de adoração ao dinheiro. O dinheiro em si mesmo é ruim? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Ele é neutro, assim como uma arma. Não, mas uma arma só pode ser usada para o mal. Diga isso para alguém que usou uma arma para se defender de um ataque, né? Então, as coisas nem sempre são tão simples quanto parecem. A verdade é que as coisas em si mesmas não são nem boas nem más. Tudo depende da forma como nós as utilizamos, principalmente em nossas vidas. Então, nós precisamos estar muito atentos a essa realidade espiritual que a Bíblia nos alerta para o fato de que, se não estivermos adorando ao Deus Criador, nós estaremos substituindo Ele por falsos deuses, por ídolos. E isso não vai dar certo. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, faz parte do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, 6 e 7 fazem parte, constituem-se naquilo que chamamos de o Sermão do Monte. Essa passagem aparece nos outros dois evangelhos sinóticos, Lucas e Marcos, mas eu gosto mais dessa versão. Eu não vou ler os 5 versículos, né? Mas do que se trata essa passagem chamada de os tesouros no céu? Jesus está avisando, está dizendo aos seus discípulos que é impossível você servir a 2 senhores. Você não vai conseguir fazer isso. Você sempre vai negligenciar um em detrimento do outro. É a coisa mais óbvia do mundo, assim como é impossível você amar 2 mulheres da mesma forma. Né? Tudo bem que os muçulmanos até acreditam nisso, amar até 4, né? Dependendo do quanto de dinheiro você tenha, você pode ter 4, 5, etc. Mas, na prática, não é assim. Tanto que até mesmo lá na sociedade deles tem a primeira esposa. Aquela que é a preferida. Então, não é todo mundo igual. Não tem como você amar a 2 senhores, seguir a 2 senhores. Então, no versículo 24, para concluir essa passagem, Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele conclui com essa frase que eu queria que você lesse comigo. Eu projetei o finalzinho do versículo 24. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro? É isso que está escrito aí? Está escrito mamon. Se você pegar uma Bíblia em grego, você verá que a palavra usada por Jesus foi mamon, uma palavra caldeia, não é uma palavra grega, uma palavra caldeia que representa riquezas. Algumas traduções da Bíblia traduzem como riquezas, mas que, principalmente devido à utilização que Jesus deu a essa palavra, em antagonismo, em contraposição a Deus, ou você adora o dinheiro, ou você adora a Deus, o próprio Jesus colocou o dinheiro numa posição quase que de um ídolo. E aí, realmente, ganhou, a partir de então, no mundo cristão principalmente, a palavra ganhou uma conotação ainda mais espiritual. Né? A Igreja Católica acredita que Mamon é um dos 7 arquidemônios. Não sei, não está na Bíblia isso, tá? Mas é como eles desenvolveram a ideia. O fato é que Jesus está afirmando para a gente que nós não temos condição de ter 2 senhores. E que essas riquezas, lembro da passagem que eu acabei de citar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Mas deixa estar que dinheiro não é o único ídolo não, hein? Tem vários outros. Porque o nosso coração, ele é cobiçoso. Tanto é cobiçoso que a serpente seduziu Eva pela cobiça. Olha como aquele fruto é bom, olha o resultado que ele vai te trazer, seus olhos vão se abrir, você verá o bem e o mal, será capaz de discernir entre o bem e o mal, você será como Deus. E ela se deixou seduzir por aquilo. O pecado é sedutor. Às vezes dizem que o pecado é sedutor e Deus é chato, mas não precisa ser assim. Só é chato para quem não o conhece. Conhece uma ideia dele, uma ideia bem distante. Alvos de adoração, esses são os ídolos. E Mamon passou a representar um espírito de ganância, que é o que Paulo nos alerta em Colossenses 3,5. Vou ler para você. Façam morrer. Vejam, é uma atitude que depende de você. Deus não vai impor isso a você. O Espírito Santo não vai proibir você e impedir você de adorar outros deuses. Você que tem que escolher a quem você vai adorar. E aí Paulo diz, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Essa natureza gananciosa, cobiçosa, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Olha só. Mas eu volto a dizer, ganância não é só por dinheiro. Muitas pessoas nem estão mais preocupadas com dinheiro. Elas só querem é poder. Muito poder. Tem pessoas que gastam bilhões para ter controle de civilizações, sociedades inteiras. Elas não estão preocupadas com dinheiro, mas elas querem poder. Então, a ganância, que é uma idolatria, não é necessariamente uma ganância pelo dinheiro. Mas os ídolos, tanto quanto o dinheiro, qualquer outro ídolo, é como um vício. É como vários vícios que existem. Existem pessoas viciadas em trabalho. Tem até um termo para isso, um termo em inglês, né? Workaholics. Tem pessoas viciadas em drogas químicas. Tem pessoas viciadas em aprovação. Há vários tipos de vícios. Tanto que há vários tipos de grupos de ajuda com nomes diferentes. Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e vários outros. Isso tudo mostra que nós buscamos a satisfação, o sentido das nossas vidas, e isso é natural. O problema é quando buscamos no lugar errado. E aí, quando depositamos a nossa esperança num falso Deus, o que vai acontecer conosco? Esse falso Deus fatalmente nos decepcionará. Se você colocar a sua esperança, a sua confiança em qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou qualquer relacionamento que não seja Deus, você acabará se decepcionando, você acabará se frustrando. Isso será terrível para você. Nessa hora, algumas pessoas conseguem cair em si e descobrir que estavam no lugar errado, fazendo as coisas erradas, e começam uma jornada de recuperação. Nessa hora, quando a gente consegue começar a jornada de recuperação, a gente para, olha para trás e pensa assim, como é que eu fui me enfiar num negócio desse? Como é que eu fui cometer uma coisa tão irracional, tão autodestrutiva? A resposta é muito simples. O coração humano é uma fábrica de ídolos, já dizia o Calvino. Eu não sou muito fã dele não, mas essa frase dele foi boa. Coração humano é uma fábrica de ídolos. Ou você coloca Deus lá dentro, ou ele vai sair fabricando vários ídolos, um após o outro. E quando eu digo aqui coração, eu não estou me referindo ao órgão que bombeia sangue no seu corpo. Quando a Bíblia se refere a coração, ela está se referindo a todo aquele conjunto de características que nós temos que nos torna semelhantes a Deus. Os nossos sonhos, os nossos desejos, principalmente.
E quando nossos sonhos e os nossos desejos não estão apontando para Deus e para cumprir a vontade de Deus, nós seremos controlados por eles. E é por isso que eu pergunto para você: quem é que controla as suas decisões? Pare e pensa um pouco. Eu perguntei ali atrás quem era o seu Deus. Eu agora vou refinar a pergunta. Como assim, quem é o meu Deus? Então vou fazer a mesma pergunta de uma outra forma. Quem é que domina a sua atenção e controla a sua decisão? Pense nisso. E veja que Ezequiel foi usado por Deus. Pode ir lá. Ezequiel, um dos profetas maiores. Ezequiel foi usado por Deus para chamar nossa atenção para o fato de que muitos ídolos não são visíveis. Eles não estão na forma de uma estátua que possa ser quebrada ou jogada fora, como faziam os iconoclastas, os quebradores de ícones. Muitos ídolos não estão representados de forma artística. Eles estão no coração. Não vou ler a passagem toda, mas os primeiros 6 versículos. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim, disse Ezequiel. Então o Senhor me falou: filho do homem, esses homens querem, ou melhor, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Porque toda vez que você colocar um ídolo no seu coração, aquele ídolo será um tropeço, uma pedra na qual você poderá tropeçar e cair. É isso aqui que está sendo colocado. Ora, diga-lhes, versículo 4, assim diz o soberano Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu próprio rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. É como na passagem que lemos no início do profeta Jeremias, Deus dizendo que nós tínhamos cometido 2 pecados, 2 crimes, porque tínhamos abandonado o Deus Criador, fonte de águas vivas, e o substituído por buracos cavados no chão. E o pior, buracos que não retêm água, rachados, que não satisfazem. E como qualquer vício, você precisa cada vez mais, cada vez mais. Dizem que eu não sei, graças a Deus eu nunca experimentei nenhuma droga química, mas dizem que o crack tem esse nome porque ele era tão potente, ou ele é tão potente, que a pessoa, quando o consome pela primeira vez, dá um crack dentro da cabeça dele. Ela tem a emoção, a sensação que a pessoa tem naquela hora é indescritível e nunca mais vai ser igual. É dali para baixo. E aí a pessoa tem que consumir cada vez mais droga, mais droga, mais droga, e não consegue chegar naquele mesmo êxtase que teve da primeira vez. Todo ídolo é assim. Todo ídolo é como uma droga que nos consome, promete um monte de coisa e só entrega a miséria. E aí, voltando ao texto, ele diz assim, versículo 5, repetindo o versículo 5, isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel. Vejam que Deus quer reconquistar o seu coração, que me abandonou em troca dos seus ídolos, me trocou por buracos na terra. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem a todas as práticas detestáveis. Talvez você ao ouvir isso diga, não, isso não tem nada a ver comigo.
não tem nenhuma prática detestável. Pode ser que não, é verdade. Mas a questão não é essa. A questão é: quem é o seu Deus? Para pensar um pouquinho. Ou, como coloquei de uma outra forma, quem é que domina a sua atenção e controla as suas decisões? Nós precisamos estar atentos a essa realidade, porque, como Jeremias mesmo disse num outro momento, o coração humano é corrupto, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O coração humano, nosso coração é corrupto. A gente não tem controle sobre muitas coisas que fazemos. Por isso que sozinhos não conseguimos. Precisamos da ajuda de Deus. Precisamos daquele que pode nos ajudar a atrair nossa atenção para o que interessa, para o que é bom, para o que verdadeiramente satisfaz. Pode nos ajudar a tomar as decisões certas. E talvez o fato de você não ter ídolos sob a forma de estátuas não seja o seu problema. O problema é que qualquer coisa boa pode ser transformado num ídolo. Esse é que é o problema. Por isso que nós teremos mais algumas mensagens daqui para frente, apresentando diferentes formas como a idolatria se manifesta. Sob a forma, o seu ídolo pode ser o seu sonho, pode ser a sua necessidade de controle, pode ser a cultura. São várias possibilidades que nós veremos ao longo das próximas mensagens. Mas o importante, para que essas mensagens façam sentido, é que você perceba desde já que é possível, talvez até provável, que você esteja se deixando seduzir por algum ídolo na sua vida. E isso esteja te afastando do Deus verdadeiro, aquele que é o único que pode te dar a verdadeira satisfação que você tanto busca. Então, quando o seu coração for atrás de algum ídolo, esse ídolo vai dominar você. Dinheiro, sexo, poder já são mais do que conhecidos. Mas e a família? É a família. Mas a família não é de Deus? É de Deus. Mas, se você colocar toda a sua esperança, todo o seu sentimento de segurança na família, família não é Deus. Você pode se surpreender negativamente, você pode se frustrar, se decepcionar. As melhores coisas, não as piores coisas, é que serão escolhidas por nós para serem os nossos deuses, os nossos falsos deuses, os nossos ídolos. Já citei aqui um exemplo de uma idolatria que é a necessidade de controlar os outros, que tem até nome, é uma patologia psicológica chamada codependência. Você não é feliz enquanto você não consegue fazer a outra pessoa feliz. Só que ela tem que ficar feliz do jeito que você quer que ela seja feliz, não do jeito que ela quer. E aí é um jogo em que as duas pessoas ficam miseráveis. Isso é doença. Isso é um ídolo. Perigoso, inclusive. Quer ver um outro ídolo? Perigosíssimo? Ideologia política. Tanto num extremo quanto no outro. A ideologia política pode perfeitamente ocupar o lugar de Deus na sua vida, se você deixar. Quantos jovens não estão se rendendo no altar de uma ideologia? Eu costumo dizer, brincando, que toda ideologia é um tipo de idolatria. Porque você está colocando aqueles valores como sendo a coisa mais importante na sua vida, ao invés de Deus. Aliás, uma outra forma de perguntar quem é seu Deus é perguntar para você o que é que você ama. Qual é o amor da sua vida? Não é aquela música do Queen? Love of my life. Qual é o amor da sua vida? Para pensar um pouquinho. Minha esposa. Isso, lógico, você não vai falar coisa diferente na frente dela, né?
Lógico, lógico. Mas o amor da sua vida pode estar escondido. E eu não estou aqui falando de amantes. Eu estou aqui falando de tantas coisas que poderiam ser, que veremos nas próximas semanas. E já que eu falei de amor, uma forma que a Bíblia apresenta para explicar, contextualizar a idolatria é por meio da metáfora conjugal. Vocês sabem que a Bíblia ela tem uma primeira camada de interpretação, que é a literal. Só que Jesus utilizou parábolas e vários autores da Bíblia utilizaram uma linguagem metafórica, que não é para ser entendido de forma literal. Dizem que é uma terceira, ainda mais profunda forma de interpretar a Bíblia, que é a alegórica. Essa eu prefiro não me meter com ela não, porque costuma sair coisa muito esquisita dali. Mas se você fica na literal e ali trabalhando as metáforas, o significado das metáforas, eu garanto para você que você vai aprender muita coisa. Tem muita coisa séria na Bíblia, interessante, divertida. Divertida. É que a gente não sabe onde procurar. E aí nós temos, por exemplo, o livro de Oséias. Não precisa abrir não, porque eu não vou citar. O livro do profeta Oséias, gente, cara, a vida daquele homem, Deus mandou o profeta casar com uma prostituta, ter filhos com ela. A mulher abandonou, traiu, adulterou. E há, inclusive, alguns autores que acreditam que, pelo menos um dos filhos era filho de adultério. E Deus foi lá e mandou o profeta pegar a mulher de volta e trazê-la de volta. Gente, não gostei. Mas por outro lado, por que Deus fez aquele profeta passar por isso? Para mostrar para o povo que era exatamente isso que ele, Deus, estava fazendo pelo povo. O povo tinha adulterado com outros deuses. Era adúltero, tinha se prostituído com outros deuses. Mas ele estava disposto a recebê-los de volta, como o profeta recebeu a sua mulher. Jeremias, capítulos 2 a 4, também trabalha essa metáfora conjugal para explicar a questão da idolatria. Mas, para essa questão, essa metáfora, eu peço que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 54. Porque se por um lado é verdade que nós nos afastamos do Senhor, vamos atrás de amantes, adulteramos com outros deuses, por outro lado, o Senhor nos ama tão profundamente que Ele está pronto a nos perdoar e nos receber de volta. Eu não vou ler o capítulo inteiro, é óbvio, né? Depois, se você quiser, faça isso em casa. Mas vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Não tenha medo. Sim, porque os ídolos, eles são fonte de medo. As pessoas têm medo dos ídolos. Elas precisam apaziguar aqueles ídolos para não sofrerem represálias dos ídolos. Eu tenho um amigo que costuma dizer: cuidado, dinheiro não aceita desaforo. Tratou mal o dinheiro, ele vai embora. É um ídolo? Tudo bem, é um amigo muito bacana, muito engraçado, inclusive, mas é uma fala que tem tudo a ver com tratar o dinheiro como um Deus, personificar o dinheiro. Mas Deus, por intermédio do profeta Isaías, diz para você não ter medo, ou como diz uma outra passagem da Bíblia, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Se você vive com medo, é porque você não se conectou ainda com a fonte verdadeira do amor. Vamos orar por isso, daqui a pouquinho. Você não sofrerá vergonha,
Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude, não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, aquele que vai resgatá-lo da sua dívida, da sua escravidão. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante, eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Aleluia. Aí, por conta disso, eu pergunto para você: você quer que o Espírito Santo te ajude a olhar para dentro de si mesmo e descobrir se há algum ídolo na sua vida? Você quer? Eu quero orar eu vou orar por todo mundo, pode baixar as mãos. Mas é importante você se posicionar antes da oração. Não, eu quero, essa oração vai ser para mim. Porque é um ato de fé.